Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 27 de outubro de 2009, terça-feira. O verbete é 1368. 3 páginas, 41 alogias e 5 máximas. Título: Vida Matemática. A especialidade: Holomaturologia. A vida matemática é a existência humana da pessoa lúcida, organizada pouco a pouco, tecnicamente, a partir de amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis, factíveis, a fim de atender às exigências naturais da execução da programação existencial pessoal. Agora, nós falamos sobre a retilinearidade autopensênica e a autopensenização flexível, sem perda do mega foco pessoal. O dia matemático, a semana matemática, o fato de se viver a existência de modo matemático organizado, não ser exclusividade do profissional da matemática. Quer dizer, não é só a rosa. As cláusulas da Proex pessoal, a vida humana cosmoética, a mega escola terrestre colocada pessoalmente à frente do mega hospital terrestre. O fato de a maior vida humana matemática ser a do serenão ou da serenona. Agora, a paravivência extrafísica das consciências evoluídas. Agora, a frase enfática. A técnica da vida matemática, além de ser evoluída e execuível, depende única e exclusivamente da vontade pessoal, da consciência decidida a burilar as próprias intenções evolutivas. Você já encarou a possibilidade da execução da técnica avançada da vida matemática? Desde quando? Rosa, se você quiser aumentar, pode aumentar o estrangeirismologia, que falta um só. Agora, o binômio também faltam só 3. Agora, eu quero chamar a atenção aqui na frase enfática, que é o seguinte: burilar as próprias intenções evolutivas. Vocês têm burilado as intenções? Isso é seríssimo, essa declaração aqui. Ela não é fácil. Agora, hoje eu quero dizer para vocês que a vida matemática que nós estamos estudando, eu já tive 3 grandes interações. Ou seja, sabe o que é a interatividade, né? Como é que é o nome? Sincronicidade. Eu já tive 3 hoje violentas, quer dizer, de convergência. Parece para chamar para eu apurar a minha vida matemática. Abrir o olho, que eu acho que ainda tem coisa ainda para... Está precisando. Agora, pergunta. Pergunta referente ao verbete invalidez parapsíquica. Comecei a trabalhar recentemente, antes de conhecer a Conscienciologia, em um centro espírita para ajudar as pessoas e pensei que poderia desenvolver o meu parapsiquismo. Agora que o senhor falou na mutilação energética, eu fiquei confuso. Deveria tentar desenvolver meu parapsiquismo sozinho? Como poderia ajudar minha namorada, que sofre com sua mediunidade, porém ainda não entrou nos processos espiritismo? Olha, a melhor coisa que você faz é dominar mais o estado vibracional para ajudar a namorada. Isso é o melhor que você faz. Entra nessa. Vamos fazer força. É por aí. Agora, o melhor é isso. Você dominar você é mais importante do que você fazer qualquer outra coisa. Porque a gente está aqui na Terra é para dominar os nossos trafalhos, imperfeições, deficiências, carências. E do ponto de vista multidimensional, parapsíquico, quem é que não tem carência? Outro. Aqui no Chile, nós temos acompanhado alguns casos de criança mais ativa sendo tratada com Ritalina por indicação médica, mas principalmente por pressão das instituições educacionais. Isso vem se tornando usual como controladores comportamentais das crianças de modo geral.
Você poderia comentar os efeitos imediatos, bloqueadores, invalidantes do uso indiscriminado dessas medicações baseadas no metilfenidato, ou TDAH? Temos visto casos que tomam por vários anos seguidos, durante os 12 anos do período escolar. Olha, primeira coisa, a pessoa aí ela vai ficar um pouco vegetalizada, porque dar remédio para a parte psiquiátrica, neurológica, afeta o processo de desenvolvimento cerebral. E isso aí vai diminuir os problemas da sinapse, isso vai ficar mais acanhado. E a Ritalina não é fácil. Essa Rita é mortífera. Você tem cuidado com ela. Agora, aí no Chile, eu sei que eles já estão fazendo isso há algum tempo. Eu estive conversando com gente aqui, já tinha me falado disso há uns 3 anos. De modo que você está falando, você está confirmando o que eu já suspeitava. Agora, nos Estados Unidos também estão usando demais a Ritalina. Então nós vamos ter uma nova geração um pouco assim, debilóide. Como se libertar do mega assédio? Como descobrir que está sendo vítima de mega assédio? Olha, a primeira coisa aqui, eu acho que a segunda, né? A primeira pergunta é que é a segunda, né? Como descobrir que está sendo vítima de mega assédio? Olha bem se você tem ressaca energética depois de alguma coisa mais séria da sua vida. Se tem, abre o olho. Se não tem boi na linha, se não tem goteira, se não houve interferência, se não há assédio. Isso tudo é importante. Agora, como se libertar? A melhor coisa que tem é dominar o estado vibracional, as energias, a própria pessoa dominar. Isso ajuda demais, pode melhorar muito a pessoa. Agora, gente, eu tenho aqui, 2 edições que eu acabei de receber, preciosas. Journal of Conscienciology. Agora, essa aqui de português, por exemplo, é a mesma da situação lá, tem em inglês e tem em espanhol também. Agora, só de português, para vocês terem uma ideia. A Nancy escreveu atributos mensuráveis da técnica do estado vibracional. Todo mundo que está interessado em energia deve ler esse artigo. É fora de série. É coisa bem avançada. Agora, a Verônica está aqui, ela está encoberta lá, está escondida atrás lá do... Ela escreveu: validade da observação participativa aplicada às dinâmicas parapsíquicas. Vale a pena, tudo é parapsíquico. Agora, o Wagner. Uma abordagem para a pesquisa do estado vibracional através do estudo da atividade cerebral. Todo mundo aqui da CCCI deve ler esse artigo do Wagner. Todo mundo, sem exceção. Se quiser aprender mais alguma coisa. Ele aqui fala da Santa Casa do Laboratório de Estudo do Sono em Porto Alegre, ele participou, e do Instituto Internacional de Neurociência de Natal, lá do Siddhartha. Entende? Está tudo aqui, falando com todos os detalhes, tem até fotografia dele. E falando do Siddhartha Ribeiro também, da coisa toda. Tem a foto dele aqui, com calma, expondo a situação, é um digno artigo, vale a pena ver, é coisa séria. Vocês não devem deixar de dar uma olhadela nisso, não. Agora, também fala sobre o Fitolab, o novo laboratório consciencial de fitoenergia do campus IAC. Essa edição tem 180 páginas, é o máximo isso aqui. Isso mostra que as nossas revistas técnicas, científicas, estão ficando muito sérias. Essa aqui, por exemplo, quem não lê isso aqui não vai ter ideia das nossas coisas. Uma metodologia de pesquisa para autoinvestigação da sinalética parapsíquica, Ashley Meridosian. Construtivo consciencial, em que circunstâncias a ciência ajuda ou prejudica a autopesquisa. É da Jane Lloyd. Agora, jogos energéticos, modelos de autopesquisa e desenvolvimento bioenergético. É do Damon Abraham. E a originalidade na conscienciologia. É do Luiz Mineiro. De modo, aquele que não for arranjar, tem um monte, esse número foi feito mais do que os outros. Eles vão mandar aí
uma série aí para fora, qualquer coisa é só falar com o Waldson. Você sabe que o Waldson, hoje, ele, na verdade, é o editor adjunto da revista. E está aqui. Qualquer coisa, fala com ele. Agora, seria bom você falar alguma coisa para nós, Waldson? Professor, nós colocamos mais de 1.000 exemplares desse diurno, por ser especial. Já está à venda aqui na Epígrafe. Os assinantes do diurno, essa semana, e os tertulianos que estiverem interessados, é só entrar em contato com a gente através do e-mail brasil@iacword.org. E a gente vai estar entregando diretamente nas residências de quem estiver interessado, sem problema nenhum. O custo desse exemplar, ele está a R$30, por ser um exemplar bem mais denso e com bastante matérias. E nós fizemos uma edição especial para os professores da Conscienciologia. Todos os professores aqui de Foz terão 50% de desconto. E os de fora de Foz, vai ter esse 50% de desconto, mais o correio só. Os professores da Conscienciologia de fora de Foz continuarão tendo 50%, mais o acréscimo do correio só. Boca de mamata é a boca, mamata. Está entendendo? A gente pediu para todas as ICs enviarem a lista dos professores para a gente estar entrando em contato com todo mundo. Agora, quem não vê essa edição aí do Journal, a gente tem que fazer alguma coisa para essa pessoa. A gente está colocando... Puxar a orelha, sabe como é que é? Pisar no pé. Além dar um beliscão para ela acordar. Além de todas as entidades que o Journal mantém contato e que faz troca de exemplares, nós estamos mandando mais de 150 doações para todo esse pessoal do Instituto do Sono, o pessoal do Siddhartha lá em Natal, todas essas equipes. São as pesquisas nossas que o Wagner está fazendo. Vale a pena ver. De modo que vê se vocês vão ler essa revista. Não esqueça disso. Anota aí no laptop para ver. Aqueles recados que tem alerta, senha, anotação, para chamar a atenção. Não tem um jeito de você colocar, quando você abrir lá o negócio fazer barulho, dá um jeito. O professor sabe dizer qual a diferença entre a energia criativa do livro Experimento Scholar e o ectoplasma? Olha, lá eles arranjaram apenas um nome para ficar diferente. Mas tudo é ectoplasmia. A energia criativa que eles estão falando é a energia que eles mexem através dos aparelhos. Agora, o que se passa? Isso tudo é ectoplasma. Sem densificar a energia consciencial, nada funciona em aparelho. De modo que eles estão tirando o corpo fora. Por quê? É a ectoplasmia que faz o aparelho funcionar. Entende? Que é a energia consciencial que densificou. Está mais densa. Senão não funciona. Isso é ectoplasma. De qualquer maneira, tem célula nisso. A parte do citoplasma nessa história. Não tem jeito. E quantas diferenças entre energia proveniente de centrais extrafísicas e essa energia que ativar? A de central é o seguinte, é matar mosquito com bomba atômica. Ela vem de uma maneira assim, completista, generalista, intensificada e cosmovisiológica. Quer dizer, sai de baixo, porque ou você aguenta ou cai fora. De onde essa energia criativa provavelmente veio? É um tipo de ectoplasmia também? É lógico, não tem outro jeito. Não existe outra energia, não ser energia imanente. A hora que você tira e mexe com ela, sua ectoplasmia entra nessa história. Isso aí, o mais, é bobagem. Tem muito livro na holoteca explicando isso tudo aí, desde o século XIX. E outra coisa, tem coisa antes. Por quê? O Swedenborg, por exemplo, nos diários dele, já falava sobre o processo de energia muito antes. Assisto constantemente comentários nas tertúlias da importância da saída da cidade natal. Sou de Campinas e mudei para Florianópolis há 7 anos para estudar e trabalhar. Concluído meus estudos, me encontro estabilizado, porém, numa zona de conforto, estagnado, sem muito avanço profissional. Penso em voltar para Campinas. Isso seria um retrocesso? Ixi, é a pior coisa. Desde a antiguidade existe um princípio para a psique que é o seguinte: você não volta a penates no fim da vida. A gente não retorna onde veio.
Penates é o processo antigo da época dos romanos, etc., tal, que eram os espíritos lares. Então, você voltar de onde você veio é retrocesso. No mesmo corpo, a pessoa não deve fazer isso. Isso é regra. Agora, gente, se vocês começarem a estudar, inclusive você que está me perguntando, pensa bem o problema da sua energia. E olha isso. A hora que você volta. Se você volta lá temporariamente para ajudar os outros, é uma coisa. Agora, você voltar para regredir e se situar para esperar a Avenida da Saudade para ser cremado, é errado. Isso não é o ideal. Ou você cresce fora, ou se não fica lá no seu buraco e não saia disso, com a pedra em cima. De modo que tem que pensar isso aí. O ideal não é voltar para Campinas, não. É estudar bem a coisa, um lugar melhor. Olha, na minha vida, Foz é o 4º lugar que eu vivo, definitivamente, fora as viagens. Mas é o 4º. Primeiro foi Monte Carmelo, segundo foi Uberaba, terceiro Rio de Janeiro e 4º Foz. Agora, em Foz, eu estou esperando fazer o crematório, que é aqui que eu vou dar um jeito em mim. Vou fazer a dessoma. Professor, foi aprovado na Câmara semana passada um requerimento solicitando o crematório, porque já tem uma lei de 2006... Estou falando tanto nisso que alguém tinha que ver, né? A turma escuta. Já tem uma lei de 2006... Você sabe que tem algum dos políticos aí, vereador, que vê a minha tertúlia, né? Você sabe disso. O Fidel que entrou com esse pedido, e porque já tem uma lei que foi aprovada em 2006... obrigando a ter o crematório. Agora querem colocar em prática. Eu quero ser um dos fregueses do crematório, mas precisa de ter algumas décadas na frente. Eu vou deixar alguns se enterrar primeiro ou cremar primeiro, para depois já aparecer. Eu vou deixar muita gente ter experiência primeiro, para depois eu ver se deu certo. Quero saber. Oswaldo, a gente já tem conversado, né, que vai ter o condomínio da longevidade e do lado o forno crematório. Ah, é? Na hora que fizer o crematório, eu quero uma foto com os negócios todos que eu falar aqui. Na hora de sair. Muita calma. Isso é muito importante. De modo que o meu amigo pensa bem o que você vai fazer. Tá certo? Estou estudando psicologia e no delírio, o folia D, a pessoa vê e sente parasitas andando por todo o seu corpo. Sim, a pessoa que toma aí morfina e outras coisas mais sente isso tudo. A psicologia relata que as causas são genéticas e de convívio social. O que o senhor pensa a respeito? Não, tem muita coisa que pode dar isso. Pode ter assédio, pode ter bioquímica, tem uma porção de coisas. Essas drogas que eles tomam no Oriente, todas elas dão esse problema no corpo e tal. Tem uma opção de coisa nesse sentido. E outra coisa, existe um processo da neurologia que é muito sério, chama-se mioclonia. Mioclonia não pode ser esquecido nesse assunto para a pessoa estudar. Mas você tem que estudar também o que é mioclonia. Senão não adianta, para entender o assunto, tem que entrar nisso. Gostaria de saber qual dos dois cursos é mais indicado para o desenvolvimento do parapsiquismo e superação da casca grossice. Já arranjaram o nome. ECP2 ou acoplamentário? Olha, o ECP2 serve para a pessoa ter mais contato com o processo de energia e ver o campo instalado, como é que é. Ela sentiu o campo. Agora, no acoplamentário, é o desenvolvimento do processo da vidência, principalmente a vidência facial, com a leitura áurica da pessoa. De modo que os dois são importantes, são diferentes. E em caso do acoplamentário ser superior, se a pessoa não puder revisá-lo, o ECP2 também dá conta do recado? Não. Um serve para uma coisa e o outro serve para outra. Não tem nada disso. Estuda bem como é que é. Essa aqui está querendo fazer desconto, etc. A situação é precária. Mas não é por aí, não. Hoje, no dia de hoje, nós não estamos fazendo desconto para ninguém, que é uma vida matemática, né, que nós estamos estudando. Não dá para fazer desconto. Tá certo? É matemático. Já vem tudo certo. O preço está correto. A indicação está certa. É isso? De modo que é a vida matemática. Então, como é que é? Professor,
O senhor podia explicar assim, melhor a fisiologia dessa questão da ectoplasmia com a transformação da energia imanente consciencial, esse processo através das células? Você tem energia do seu holossoma, tá certo? Seu metalsoma, você pode mexer diretamente no metalsoma, mexer na energia. No psicossoma, você mexe. O energossoma é de energia mesmo. No soma, tem energia. Inclusive, tem o processo até as células, por exemplo, tem até memória. Você tem uma ideia. Então, isso tudo tem energia. Agora, o que se passa? Você, na hora que você está exteriorizando a energia, pode vir a energia do metalsoma, pode ser do psicossoma, pode ser do energossoma, ou pode levar alguma coisa do soma. Na hora que vai levando algum processo biológico, quer dizer, que mexe com o processo celular, entende? A bioquímica do corpo, ali então vai ectoplasma junto. O ectoplasma é tirado da parte externa das células. Aquilo ali casa com o processo do fluxo da energia e aquilo se manifesta de uma maneira mais palpável. Então, o problema da ectoplasmia é isso. A diferença é essa. É isso aí que a gente tem que pensar. Entende? A energia torna-se mais densa. Agora, por exemplo, isso afeta o processo do psicossoma, quando a pessoa está projetada. Então, por exemplo, se uma pessoa, você vai ter uma projeção e vem um amparador e faz uma projeção assistida, ajuda você a sair do corpo, mas para você ajudar alguém, você vai servir então de intermediário para ter energia para aquela consciência ou qualquer coisa. Então, o que se passa? Na hora que você sai, a sua lucidez cai. Devido o seu psicossoma está lastreado com a energia do corpo. Entendeu? Agora, por exemplo, você pode sair com o psicossoma limpinho, a sua lucidez é muito maior. Agora, você pode deixar o psicossoma no corpo e sair só de metalsoma, mas aí é muito mais sofisticado. E aí é a sua lucidez máxima. Você não tem mais do que isso. Ali você tem tudo. Por exemplo, uma pessoa veio aqui. Ela recuperou a ele 60% dos seus cons, das unidades de lucidez. Mas, lá pelas tantas, ela consegue sair do corpo com o metalsoma direto. Ela, a hora que for examinar o negócio em outra dimensão mental somática, ela vai ter a recuperação total dos cons. Mesmo que ela tenha o corpo lá, esperando, inanimado por ela. Entendeu isso? Entendi. Então, o problema de lucidez depende muito da intensidade da energia da pessoa, dentro daquele contexto, dentro daquilo que ela está fazendo. Entendeu isso? Entendi. E depende também da qualificação maior da energia imanente, né? Quanto ela estiver mais próxima do imanente... Isso Agora, o processo todo é ver qual a qualificação da manifestação energética daquele contexto. Essa é a qualificação. Paulo, então a ectoplasmia ela pode estar carregada que nem um pensene, mais no PEN, mais no SEM, mais no ENIS, e mais até no... É justamente isso. Por isso que eu falo, o ideal para nós é carregar tudo no PEN, mas isso é impossível. Eu já toco nessa história porque é o mais difícil, é o mais sofisticado, é o que exige mais, é o mais complexo, é o mais sutil. Entende? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de sair do corpo sem rastrear o psicossoma. Por quê? Ela ainda pensa ainda no corpo, ela pensa na matéria. Para tirar o lastro do psicossoma, a pessoa não pode pensar na matéria. Se ela pensa, ela segura tudo. Então, a bioquímica segue com a pessoa. Por isso que eu falo, quer fazer uma boa projeção, esqueça que você é gente, animal, corpo. Pense que você é uma consciência. Então, a consciência pura, um centro de energia, um centro de inteligência, um centro básico de discernimento. Isso é você. Aí, então, é assim que a pessoa começa a ter os primeiros laivos vislumbres de cosmoconsciência. A maioria sai e fica tudo obumbrado. Por que é que a pessoa entra no onirismo quando ela se desconcide?
que ela está carregada pelo corpo. Tem energia que está ali com ela, ela não está conseguindo se desvencilhar, ela não tira o lastro. O balão não sobe muito por causa disso, porque está pesado demais, ele está lastreado pelo corpo. São as células. Então o processo da histologia e da citologia e da microbiologia é com a gente. Agora, por exemplo, a tendência é a pessoa não levar bactéria junto, não. Ela vai pura. E aí Já é alguma coisa. E isso explica, por exemplo, na parapsicose pós-morte, que a pessoa não passou pela segunda dessoma, por exemplo, ela está muito carregada. E ela está muito carregada, é o seguinte, ela se acostumou com a parapsicologia, quer dizer, a consciencialidade dela, extrafísica, como pessoa humana. Então ela não admite outra coisa no seu processo animal humano. Esse é o motivo daquela comunex lá, de refazimento, que o corpo não admite que você possa vomitar fora do corpo. Agora eu chegava e fazia o Gasparzinho e outro show. Chegava e falava assim, olha aqui, ó, como é que eu sou, entendeu? Eu não tenho perna, aí minhas pernas sumiam. Eu levantava os braços e falava assim, olha aqui, eu não tenho braço, os braços sumiam. Depois eu recuperava tudo e ficava só de busto. Busto. Quer dizer, perante eles. Agora foi um desse, que a hora que eu cheguei, estou lá de busto assim, o cara grita lá atrás, Faldo! E pula em cima de mim. O choque danado que eu recebi, vim para o corpo, taquicardinho de ar. Aquilo pode matar já. Agora, quem é que ia esperar aquilo do homem? Ele caiu em si, dentro da parapsicose dele, deu aquele largo de, sabe, de lucidez. Agora, esse a gente recuperou, a partir daquele dia, a gente deu um jeito dele. Ele me conheceu muitos anos antes. Nesse dia, tinha umas 40 concierges que eu estava trabalhando com ela. 40. Era um lugar que eu sempre ia lá. Isso é na década de 70. Quando eu não tinha muito trabalho com o público, eu tinha extrafísica mesmo. Às vezes eu saía, sabe? Eu tinha mais gente extrafísica me esperando do que no meu consultório. Era uma loucura aquilo. Mas era um jeito também para mim desenvolver, melhorar a minha situação, ter ideia dos assuntos, entende? E atualizar. O que eu vejo, sabe, Luiz, é que nós todos precisamos de atualizar as coisas. Não adianta só você saber e lembrar. De vez em quando eu preciso de sacudir um pouco. Sabe como é que é? Para você se atualizar. Então, esses fenômenos todos, o processo de assistência ajuda demais. Por isso que é bom mudar, de vez em quando, o tipo de pesquisa, as coisas, as técnicas que se usam. Isso é muito importante, a questão. Agora, hoje, por exemplo, é desses dias que eu falo para vocês. Nós vamos falar em vida matemática, virou o dia matemático também. Por exemplo, aconteceu um processo de sincronicidade que é raríssimo, muito difícil. Vocês terem uma ideia, eu, antes de vir para cá, eu estava lá separando, quando eu falei assim, opa, isso aqui, então eu vou agora trabalhar nisso. E o tema é compartimentalização. Tá certo? Eu já tenho ideia disso, tem tudo, mas eu não escrevi nada. Eu vim para cá e comecei a escrever. A hora que eu escrevi um pouco, deixei para lá, fui abrir esse livro que eu estou lendo. Agora veja aqui, ó, o que é que tem uma parte dele? Logo em seguida, quando eu virei a página para ler, eu encontrei isso aqui, viu? Vou ler só o trecho, como é que é da época do seu Davi, tá certo? Assim como a obrigação de trabalho devida aos encomendeiros é questionada pela coroa, no decorrer do século XVI, o sistema do repartimento, atenção, toma o seu lugar. Cabe então aos oficiais reais, que são os corregedores, os jueces, repartidores,
repartir as jornadas de trabalho divididas pelos indígenas em benefício dos próprios encomendeiros, mas também dos exploradores de minas e de terras, ou ainda para outras necessidades. Os representantes da coroa aparecem assim como a garantia da extorsão e da repartição do trabalho forçado indígena para grande benefício das elites espanholas. Agora, gente, só aqui está falando repartimento, repartidores, repartilha e repartição. Logo em seguida, mas não é demais isso? Agora, é justamente o processo meu da omnicompartimentalização. E isso, para mim, é muito importante aí, devido ao processo, principalmente das nossas pesquisas. E você sabe, a minha enciclopédia da Conscienciologia é toda feita na omnicompartimentalização. O apostilamento, por exemplo, o trabalho de apostilamento é a omnicompartimentalização. Vocês estão entendendo, então, a sincronicidade disso? Como é que eu não li nada? Esse livro não tem nada até essa página aí sobre isso. E só aí nesse trecho aí que está falando desse assunto. Que é justamente o processo de compartilhar, porque isso vem do espanhol. Você sabe, o feudalismo espanhol dominou muitos países, a situação era séria, por causa da igreja. Era a igreja e os processos espanhóis, tudo trabalhando muito junto. Um dos fatores mais sérios do feudalismo era a igreja. Aqui a frase enfática tem burilar as próprias intenções evolutivas. Em tese, lógico que eu sei o que é isso, mas eu queria que você detalhasse. Por exemplo, as intenções a gente vai mudando com o tempo. Elas não são as mesmas. Por exemplo, a maioria de vocês que vieram para Foz e transferiram a residência para cá, o seu domicílio, vocês mudaram as intenções. Garanto. Vocês não mudaram, às vezes, a profissão, não mudaram nada, mas a intenção mudou. As nuances do interesse, elas foram mudadas. Isso é seríssimo na história. Então, veja, a vida de vocês está se tornando mais matemática. É bom ler aqui com calma, principalmente o detalhismo desse verbete, para vocês entenderem o que é que vocês precisam mudar. Eu queria que... E qualquer coisa, é ver aí na remissiologia o processo que tem aí. E aí eu estou falando sobre o dia matemático, a planilha evolutiva, a rotina útil, o sentido da vida, a vida humana, a vida programada, a vida pública. Tudo tem relação com essa vida matemática. Agora isso está... Rodaldo, aqui é o seguinte, dentro da ProEx, porque você tem uma ProEx básica, aí você, dentro dessa ProEx, você pode ir mexendo, apurar, quer dizer, aperfeiçoar, burilar, você pode mudar certos rumos para aperfeiçoar isso. Os fatos é que vão orientar suas mudanças. São os fatos. Porque fatos para fatos é que modificam as mudanças. Porque muitas vezes a gente imagina que a ProEx ela está programada e não pode ser mudada. Ela está aqui, ó. Ela não pode ser... Está aqui, enxerga melhor. Muitas vezes a gente imagina que ela tem uma linha assim, já programada, mas dentro dessa linha, ela pode ser aperfeiçoada. Pode. Agora, nós sempre vamos fazer isso. Agora, veja, a linha que a pessoa trouxe, ela já tinha uma decisão bem acertada, correta, ela vai burilar essa linha aqui em Foz. Agora, muitos mudaram a linha completamente. Outros estão em fase de mudança. Tem gente que às vezes dura 2, 3 anos até mudar. Demora. Isso não é fácil, não. Demora um pouco. Até adaptar tudo. Porque às vezes mudança dessa mexe no temperamento da pessoa. Mexe nas tendências dela, as preferências, as predileções. O que ela gosta, os caprichos, lazer. Isso tudo é influenciado pelo processo. Eu acho que valia a pena uma chamada de consciência nas pessoas, que muita gente, só pelo fato de ter mudado, já está deitando nos louros
dessa proporção, dessa situação toda. Então a gente vê aí que tem 500 e poucos aqui, mas não aparecem essas pessoas para voluntariar. 600 e pouco atualmente. Entende? Então eu acho que valeria a pena, porque a gente tem visto isso. Agora com a coisa da governança, a gente vai precisar de gente para trabalhar nos grupos e as pessoas não aparecem. Isso que eu estava falando, por exemplo, essa semana apareceu a Maria e eu não vi a Maria não sei há quanto tempo. Fazia alguns anos. Ela é a esposa do seu colega. Entende? Agora, precisa de ver o que acontece. Agora, o Loche é implicado com a Sinvex. Os rapazes não aparecem. Quem é hoje da Sinvex que está aí? Vamos ver. É você? Só. Eu também sou voluntário, professor. Não, você não. Eu estou falando Estou ajudando o projeto. Tem que ser legítimo. Sim. Tem que ser cara assim, imberbe. Mas imberbe macho. Não é imberbe ajudar o povo, coitado. Escuta, mas o que você queria falar? Então, era justamente sobre essa organização, né, da vida matemática. Isso na remissiologia vai longe, porque a gente pode colocar ali até justamente o processo da omni-compartimentalização. Agora, geralmente eu ponho 15, eu deixei só 12 para colocar mais coisa. Dá para a gente ampliar, porque até aquilo que o senhor falou da mega angulação, aquele refinamento cosmoético, tudo isso estaria também conectado com esse nível de organização, desde o nano... E a hora que entra o parapsiquismo vai entrar aí o paraângulo. Isso, exato, paraangulação. Entendendo? Vamos entrar nessa. Agora, vocês já notaram que ultimamente nós temos falado muito aqui de verbete com parapsiquismo. Tem relação com parapsiquismo. É uma Vocês vão ter que estudar isso muito comigo, não tem jeito. Sim. A gente vai ter que bater nessa tecla. De modo que vocês relaxem, fiquem bem tranquilos, porque nós vamos ter que mexer. Tem muito. Nisso. É uma mega anatomização, né? Agora, o problema todo é atualizar os cons de vocês, os cons magnos. Dá um jeito de vocês puxar os cons magnos. Eu não posso chegar aqui e fazer como eu fiz com a caixa lá da Barge, está entendendo? Trazer e distribuir as frutas para cada um. Não, aqui, ó, isso aqui é com de cada um, etc. Tal. Não dá trazer uma caixa lá do Metijol, entendeu? Não dá. Então o problema é que a gente tem que falar para vocês mesmos fazer a sua caixa. Você está entendendo? De tâmaras. São as tâmaras do conhecimento, da cognição. Agora, certo? Da mesma forma. Agora eu falo, a boca de vocês enche de saliva, fica tudo cheio d'água. Eu estou sentindo aqui. Da mesma forma que a gente anatomiza isso, a gente vai ter que anatomizar o processo parapsíquico sério, que você tem que começar a entrar nesses detalhes. Né? Agora veja, esse meu negócio das tâmaras é para tapear vocês já perceberam, né? Porque eu vivo descascando vocês. De vez em quando tem que trazer uma coisa doce para adoçar e contrabalançar. O problema aí foi esse. Na antagonismologia, sim, o senhor coloca o antagonismo holoanálise, holossíntese. A vida matemática é mais da holossíntese? Né? A vida toda é essa. Agora veja, o que é que eu li aqui para você? Omnicompartimentalização. O que significa isso? Mas isso é mais da análise, não é, professor? Mas não é mais da análise? Pois é, mas veja, a análise que leva a síntese. Mas a vida... Agora, a hora que você faz a omnicompartimentalização, você já está trabalhando com síntese da síntese da síntese da síntese, uma coleção de síntese. É análise num patamar de síntese superior. Você entende? Aí, outra pergunta aqui na pensenologia, as duas últimas aí. A autopensenização flexível sem perda do megafoco e a retilinearidade autopensênica. Foi as que eu li também antes, aqui a hora que começou eu li as duas. Essas duas coisas, porque assim, a primeira vez que eu vejo assim, as duas coisas são a mesma coisa, então. Parece, mas não são, né? Escuta só. Mas a autopensenização flexível sem perda do megafoco pessoal. O que é isso? Isso é a concentração pontual no megafoco. Agora, a retilinearidade autopensênica é outra coisa.
caminhar, né? É a pensenização, mas retilínea, ela vai seguindo, ela sai do lugar. A segunda é móvel, a primeira é mais fixa. Engraçado que a primeira é que é flexível, isso é um paradoxo, né? Mas te vira, tem lógica ou não tem? Pensa bem, você entendeu? O megafoco é que é fixo, né? Quem é que quer fazer uma observação aí para ela? Fala. Vocês entenderam, né? Olha só, a autopensanização flexível sem perda do megafoco pessoal. Você sai, mas você está fixo. Aqui, ó. Você roda, mas você não sai do lugar. Está flexível, mas está fixo na Enfim, megafoco. você está na esteira aeróbica. Você roda quilômetros sem sair do lugar. Você pode balançar. Agora, a mas tá segunda fixo. é a retilinearidade autopensênica. A pensenização, ela segue em frente, você não para nunca. Mas ela segue numa linha. É o linear, é para frente. A linha né? nada mais é do que a consecução dos pontos. Pontos. A reta Conjunto de pontos que faz uma linha. dá reta. Mas acabou. Você Mas dá o entende? plano também, né? Então. Agora, o flexível aí que eu quero dizer é isso. Você está, mas a sua base é uma, ela está fixa. Entendi, qual é a moral? Mas a pessoa não tem ideia fixa. Ela não tem monoteísmo. Vamos Eu entender entendi. isso. A síntese Ela não é patológica. Elas são diferentes na síntese da ideia. A primeira síntese é a fixação. Agora do veja, método. isso aí é A outra exegética, é a maiêutica, é o estudo da maiêutica. A maiêutica, no caso aí, você sabe, outros estudos também que tem nesse sentido, né? Dentro da exegética. Tem outras coisas aqui sua. Você não pode usar linguística, maiêutica, retórica, oratória, o que mais? Você tem que evitar. Mas agora, você vai usar a hermenêutica. Falando de Exegética. A hermenêutica, quem é especialista, é o Juarez, que esteve aqui. Ele é professor de hermenêutica. Falando de matemática, o primeiro é ponto fixo, o segundo é movimento. Olha lá, ela caiu assim agora, está falando a linguagem dela, mas agora que ela percebeu. Até que, enfim, a hora que eu falei a consecução dos pontos, acho que ela entendeu. É a reta. Valdo, você pega a homocompatibilização, você pega a síntese das vezes, mas você vai pegando as muitas sínteses, porque aqui você vai pegar um monte, né? Olha isso. Eu quero ver quais são E as junta variações, tudo. as categorias da compartimentalização. Entende? Você sabe que compartimentalização está adicionalizada. Eu sei, mas você vai pegar várias coisas, muitas sínteses da síntese. É aquilo que interessa. Não é uma, não é Não. só assim. Agora, nós temos que ver várias, são as categorias para estabelecer a taxologia disso. Essa taxologia da compartimentação que eu quero ver, ou a compartimentalização. E isso já É o compartilhar. Agora, nós precisamos disso em tudo. A vida toda a gente precisa disso. já O que é o apostilamento que eu faço no texto da enciclopédia? É isso. E aqui a última coisinha. A vida matemática aqui, ela requer auto-organização técnica, até para atingir a ProEx, etc., que está aqui na definição. Agora, explicar, não sei se você ou a própria Rosa, por que desse termo matemático? Porque, a matemática não deixa de ser organizada. Tudo, Aí tem vários aspectos. Fala você. Rosa. Que aqui a vida matemática aqui é adjetivo, né? E meu estudo é no sujeito, entendeu? No substantivo. Então, assim, e tem uma frase que falando da pessoa que estuda matemática, nem sempre ela tem uma vida matemática, ao contrário. Ela é mais desregrada ainda. Porque ela está no substantivo e e são aqui os é o matemáticos adjetivo. cegos. É aquilo que eu chamo, é o amaurótico. Ele não vê. Então, assim, eu acho que não Agora, tem muita relação. Tira da matemática e leva para, por exemplo, vamos dizer, a arte, a literatura. A hora que eu pego um livro igual esse aqui, o que está faltando nele é
compartimentar o pensamento dele. Agora, eu faço isso de uma tal maneira que eu ponho o subtítulo no tópico. Olha só, tudo tem um subtítulo aqui, esse aqui está em negrito. Ó, cada tópico. Isso é a compartimentalização mais explícita para o raciocínio. Agora, por que as pessoas não fazem isso? Porque é muito difícil para elas. Agora, professor Walter. Ela teria que pensar cada tópico que ela estuda e ver a síntese daquilo, compartimentar. Vocês estão entendendo? É muito mais difícil. Agora, eu acho que Por isso que esse meu estilo, o povo vai indicar, tem gente que começa, alguns não conseguem, eles desistem. É por isso que Ele prefere fazer a redação, você está entendendo? Fluente, sem precisar de pensar. Mas veja, isso é burrice. E outra coisa, é também inépcia. Isso é ignorância da pessoa no processo de elaboração do pensamento. Vocês estão entendendo? É terrível, né? Você mostrar matematicamente que a literatura é burra. tem uma coisa que... Você está entendendo? Agora veja, eu uma vez quase recebi uma surra, que eu fui falar isso num clube dos rapazes, estava começando a escrever. Agora, eu tinha aí 17 anos, por aí. Quando eu peguei o Projeciologia a primeira vez, eu fiquei assim, maravilhada, porque tinha definição, sinônimo e antonímio. Entendeu? E tudo que o senhor falava tinha definição. E eu acho que uma coisa que a matemática ajuda é isso, porque tudo ela primeiro define. Não, então, o meu estilo enciclopédico é totalmente matemático. Então, esse tipo de organização eu acho que ajuda. Agora, veja, você já dá mastigado, só falta deglutir para a pessoa. Já tem tudo. Agora, ela tem que acostumar com isso. Tem umas coisas que são difíceis. Por exemplo, às vezes você tem que fazer mais repetição do que o normal. Então, no processo, por exemplo, assim, literário, eles não querem que você repita a mesma palavra, quer mudar. Isso não adianta nada. Está fazendo coisinha bonita, mas aqui, a ideia. Agora, O que adianta uma ideia burra com a forma bonita? Ou o contrário, o que adianta uma forma bonita com a ideia burra? Não adianta nada. Ignorante. Vocês estão entendendo agora? Isso vai demorar muito tempo, pouco tempo. Eu vou perguntar para os dois. Eu tenho que falar para vocês. Vocês já estão entendendo, mais ou menos, vocês já estão aguentando ler os verbetes, já é alguma coisa. Você está entendendo? Já escaparam disso. Porque tem gente, vocês não viram esses dias uma pergunta? Todo dia tem, né? Não viram aquela pergunta para uns 3 dias? Por que é que vocês falam sempre uma linguagem diferente dos outros? Eu vou fazer a pergunta para vocês dois, para você e para a Rosa, porque vida matemática... Não, pode fazer diretamente para a Rosa, que ela não tem raiva, não. Porque vida matemática é uma vida racional, não é? É. E racional, na etimologia, é o que serve para contar. Isso tem Ela é a ver rigorosa, também. exata. Serve para contar, racional. é mais ou menos A matematização, até que no Weiss fala, é um processo rigoroso, exato e inquestionável no sentido de definição, né, no sentido de anatomização. Por isso que a questão do estilo da enumeração, quando você expande, inclusive, é fascinante. Porque tem aquele processo exato de você definir. É mais ou menos Eu exato. tenho outros blocos piores do que esse que eu falei, que é o problema da enumeração horizontal de tópicos com ponto e vírgula. O quê? Os pontos e vírgula. Ponto e vírgula. Que aí vem as ideias todas compartimentadas lá dentro. São exatos. E são os dos piores que tem aqui, esse compartimento. Por isso que a gente vai debater, a maioria pega fatologia ou parafatologia, que é onde pega. Agora, a hora que o negócio começa a engrossar, que é o detalhismo, muita gente ficou fora. Agora, isso é um pouco de mito, sabe? Falar que a matemática é extremamente exata, porque ela não é exata. Tem Porque a definição tem. Não, Exato. mas nós não vivemos na perfecciolândia. É a deficiênciolândia. Então ninguém quer também uma exatidão total. Isso não existe. É aquilo que eu chamo aproximações simples. É só você pensar em números irracionais, você já vê que não tem exatidão, assim. Pois é. Mas, enfim. Então, é só para lembrar que tem a matemática aplicada na informática, na infocomunicologia, né? Eu sou dessa área há 20 anos, né? Que é a parte... Posso falar aqui?
Posso falar? Olha, eu quero dizer para vocês que o DVD da enciclopédia conterá 1.365 verbetes e 5.272 páginas. Quer dizer que vai aumentar um ano de página, ou de verbetes, 365 a mais, que era 1.000, mais um ano, são 365 dias. Agora, 5.272 páginas. Olha, eu quero dizer para vocês que esse meu aqui é maior, tá? Essa 7. É só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas, ó, fica aí então o registro. Já está feito lá e já estão fazendo o dividir. De modo que vamos ver o que vai dar, né? Mas, faz favor, chefe. Não, então, é que muita gente não sabe, né? Mas há muito tempo que tem a aplicação da matemática, né? Em modelagem de classes de objetos, né? E a álgebra relacional. Então a gente conjuga essas duas coisas para projetar a arquivística, que para o computador, como não é uma consciência o computador, você tem que passar tudo formalmente. É tudo pela teoria dos conjuntos e pela teoria de taxonomia, etc. Então, essas duas lógicas, a taxológica com generalização, especialização e a álgebra relacional é que mandam nisso. Então, tudo isso é uma ciência dentro da matemática aplicada na informática, na arquivística. E tudo que a gente fala aqui, todos esses arquivos, as relações, tudo isso pode ser representado. Tanto que uma parte boa... Agora, a representação que a gente precisa mais é aquela. Como é que chama? Algoritmo. Então, mas isso aí é um super algoritmo. Só que o algoritmo, normalmente, é conhecido como procedural. Só que a informática, hoje em dia, tem a abordagem mais taxológica do que procedural. Está mudando muito o paradigma. Só que há bastante tempo, e hoje, principalmente, existe essa lógica já de algoritmos voltada para objeto, quer dizer, para classificação. Mas olha, tudo assim. essa aí que é usada na medicina. Mas a de informática é muito mais sofisticada do que isso. Muito mais. Depois até vou ver se eu dou uns cursos aqui. Porque a gente, é como o Daniel Sperry fez a enciclomática, a gente está refazendo agora. É porque está coisa tudo muito particionado, a gente está querendo integrar tudo, só que leva tempo. Mas tudo que a gente vê... Não, a gente, tem um pessoal bom aí. Mas é isso que eu estou dizendo, tudo isso, toda essa parte, apesar do pessoal não saber, existe alguns setores da matemática que são voltados e o pessoal usa na informática. Você tem até 3 anos na frente para fazer isso, tá? A gente está tentando. Daqui 3 anos. Bem complexo. Começar a fazer a atualização da enciclopédia, o negócio vai ser diferente. 3 anos vão ter mais 1000 verbetes aqui discutidos. Hein, professor Valdo, a matemática que eu mais gosto é a enciclopédia. A matemática que eu mais gosto é a enciclopédia. Isso aí, por exemplo... Ela hoje está entendendo. Não, ela entende bem. Só estou mostrando que tem coisas da matemática e da matemática sofisticada que são aplicadas na prática dentro da informática no dia a dia. Quando eu comecei a estudar os processos da enciclopédia, eu falei assim, uma pessoa que entenda matemática, ela quase sempre tem uma tendência de ser eletronótica. Mas essa pessoa pode me entender muito mais que os outros, dependendo dela. Se ela não for bitolada, num mês, ela muda o destino dela comigo. Agora, o processo é que a maioria é bitolada demais. Então tem dificuldade. Sim, mas olha só. Porque com a matemática, me entende muito mais. Valdo, tudo bem, mas é porque tem muito teórico na matemática. Na informática, esse nível de teoricão, isso não existe. Tem mais prático. Tem muito mais prático. Então, por exemplo, como uma coisa tem que funcionar no computador, não tem interpretação hermenêutica de uma consciência por trás, você tem que passar tudo para bit, byte. Você sabe que o Einstein não era bom em matemática. Esses caras são teóricos. Tem o problema de aplicação prática. Se ele soubesse mais matemática, teria sido melhor. Eu fiz mestrado em matemática aplicada, Marcos. Isso, eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Eu sei que você conhece. Eu estou falando, não é a mesma coisa. Matemática aplicada é muito mais viva, muito mais vivenciada. Não estou dizendo, mas eu não estou dizendo que você é teórica, não. Vamos dizer, a matemática sênior, essa que ela está falando lá, é júnior. Agora, a matemática sênior, eles me entendem muito mais aqui.
eu posso ser entendido muito mais pelos matemáticos sênior e não os júniores, que é essa aplicada sua aí. Então, a dela é que é... Cara, não, mas aqui, ó, sim, eu concordo. Que é, vamos dizer assim, a sede. Você está trabalhando a filial. Não. A prática, não. Você vai ver depois como... Não, tem que ter o pessoal, na verdade. Mas olha só, antes de fazer... Não, você está certo. Isso é uma coisa muito fácil. Você Está certo. que na matemática aplicada existe teáticos? Existe. Então acabou. É uma minoria. Informática é o quê? Não. Informática é matemática aplicada, cara. Não, mas a pessoa pode estar estudando a matemática aplicada sem fazer a aplicação. Você sabe disso? Pode. Agora, olha só, tem a matemática... Pode estar... Ela é da matemática aplicada teática. Esse pouco entende mais. Mas, professor, olha só, a minha graduação foi matemática pura. Então, matemática pura, assim, só estrutura, só sistema, só... A depois teoria matemática total. aplicada, Vamos dizer, economia, é a hard matemática. A hard. É bem complicada essa matemática abstrata. Agora, de qualquer maneira, eu queria deixar claro aqui o seguinte: eu sou professora de matemática, eu não sou matemática. Tem até uma piada que diz, né? Não, mas a pessoa que faz matemática... Você é a padrinhada do Euler. Eu sou a padrinhada do Euler. Eu sou. Isso é verdade. Euler é o meu amigo, tá certo? Não, é bom deixar claro isso, porque senão parece, né, que eu sou a matemática. Então tem uma piada que pessoal, quem sabe muito matemática, produz matemática. Quem sabe mais ou menos matemática, ensina matemática. E quem não sabe nada de matemática, ensina como ensinar matemática, entendeu? Então, assim, isso aí é a conversa da universidade. Essa é a conversa eu não sou, na verdade, eu não sou matemática. Eu fiz isso é igual na literatura que eles falam. Quem sabe escrever torna-se romancista, poeta, etc. Agora, quem não sabe escrever, torna-se crítico. Entendeu? Isso é típico aí. É o processo da universidade. Agora, conosco aqui, o que eu quero falar para o Marcos é isso. Existem matemáticos que são da aplicada, matemática aplicada, e são teáticos. É uma minoria que pega não só a parte teórica, como a parte prática, vivencial do assunto. Então, há uma aplicação. Esses é que me entende mais. Agora, você caminhou para fazer uma aplicação dentro da cibernética, isso é outra coisa. É um tipo de aplicação. Mas é uma filial. Querendo ou não é. A própria música, apesar de ter o aspecto outra. Você sabe que eu gosto de tanto que a maioria dos físicos matemáticos, eles gostam de tocar violino, etc. Não, eu não estou falando de música como arte, não. Estou falando do estudo da harmonia funcional, motal, que é matemática. É matemática aplicada também. Conscienciologia, tá certo? Não, a pauta musical. Mas não estou falando disso que você está falando de arte, não. Estou falando da coisa da matemática. Agora, uma coisa séria que eu quero falar para você. Minha mãe tocava bandolim desde mocinha. Aos 60 anos deu na testa dela de tocar acordeon, a harmônica, aquela grandona. 3 meses depois ela dava show. Agora veja, ela era professora do curso primário, e no curso primário ela ensinava álgebra. Então, veja, ela, até certo ponto, era matemática dentro da música, que ela entendia a música, lia tudo com a maior facilidade, todo mundo lá em casa era assim. Então, veja, tinha um laivo de processo de matemática desse povo todo. O Ari Quintela, não sei se eu lembro do livro do Ari Quintela, era do segundo grau, tinha até integral, derivado. Não, o Ari Quintela, esse aí é que era do meu curso ginasial. É do meu curso ginasial. O professor lá, José Pepe, esse que dessomou, que a gente estava falando, lá em Uberaba agora, nós estávamos falando, esse era o professor de matemática. Quem é que foi a Uberaba há 5 anos? Lembra daquele que veio, me abraçou e começou a chorar, aquele professor que eles falaram que ele não estava enxergando bem, que ele foi homenageado no jubileu? Lembra? Esse é que dessomou. Esse era o professor José Pepe. Esse é o meu professor há muitos anos.
Agora, ele chorou, depois ele telefonou para mim um dia, chorou no telefone para falar comigo. Depois da viagem. Está entendendo? Vocês lembram, né? Que ele quis encontrar, me abraçou, ficou todo emocionado. Ele já está com mais de 90 anos, o homem. Nada disso. Agora, esse aí foi o meu professor de matemática do ginásio e do curso científico. O curso científico nosso era muito apertado na ocasião. Eles apertavam muito, porque colocaram o nome de curso científico. Então era um tal de apertar todo mundo. Não, você tem que ser um cientista, o negócio é muito sério. E o povo saía do ginásio e ia fazer. Você lembra disso? Você fez também, né? Não era apertado? O negócio era dureza. Agora, isso precisava de ter de novo. O povo hoje abriu mão de muito demais, né? Ficou muito fácil a situação. Mas, Valdo, só para concluir um negócio, eu só levantei isso aí para dizer que dentro dessas coisas, né, mesmo sendo uma aplicação de uma parte da matemática, de algumas áreas conjugadas para a informática, existe um discernimento e uma corretude disso, muito mais sério do que se acha. Né? E se a pessoa quiser associar, ela vê um cara como você, por exemplo, que é arquivista, né? A aplicação disso tudo. Desde a aplicação prática aí, prática, muito séria aí, é que é o seguinte, o computador ele entra em tudo hoje. Se você pensar nisso... Por exemplo, tudo que você diz aí, seja de aproximação simples, tudo isso dentro dessa parte de álgebra relacional, de taxológica, né? Existe similar, só que com outros nomes, tudo isso que se aplica de uma saúde. Perdão. Mas então é muito bacana isso, eu acho muito bacana. Agora, é legal de ver que quem chegou nisso na prática, pesquisando e fazendo, se aproxima das verdades teóricas, assim como o pesquisador, esses que não são só teóricos, né, e que procuram nem que seja um pouquinho chegar na realidade, né, botar o pé na realidade, as duas coisas se complementam mesmo. É verdade. Como você faz as verdades. Agora, ó, síntese dessa história toda, conclusão. Essa vida matemática que eu estou falando aqui é para ver se vocês entram na matemática analítica, teática, cosmoética, com o máximo de discernimento e recuperação de cons magnos. Mais do que isso eu não posso chamar mais nada, porque só com isso acabou. Uma pessoa que obtiver isso aí em certo tempo, ela vai alcançar o FIEX, ela vai alcançar o complexo, ela vai alcançar a dispersidade. Então, a matemática pode ser um caminho inicial, só inicial, para a dispersidade. Você está de acordo? Tá? Não, ela tem que falar se está de acordo, isso vai mexer com os brilhos dela. Entendeu como é que é? Como é que é? Do ponto de vista da matemática, quem é que tem que ser mais desperto aqui em primeiro lugar? Adivinha? Olha o uso sem vergonha de alguém que viu. Você viu a gargalhada de sem vergonha dessa? Terrível essa gargalhada que apareceu dali, não sei de onde. Parecia que eram as gargalhadas do Chico Anísio, de gravação no programa dele. E qualquer outro teta. E aí vinha aquela gargalhada em cima, essa aí está aparecendo. Não fui eu, não. Não fui eu, não. E só mais uma coisinha, é impressionante, né? Depois de muito tempo, você tem muito mais tempo nessa coisa de auto-organização, até multidimensional do que eu. Mas eu faço uns paralelos, né? Mesmo com todas as minhas deficiências, como é que a prática, a manutenção de uma determinada visão, de uma lógica aplicada nisso, em várias coisas, te puxa com o tempo a prática da vida como um todo dentro disso. Não é isso. É a prática da pensenização. Começa dentro da pessoa, na cabeça E isso dela. por si só faz os dias ou as coisas matemáticas. Por exemplo, matemática. Eu não poderia falar aqui de matemática se eu de vez em quando não falasse em retilinearidade da pensenização. Porque senão, como é que então, eu estaria sendo contraditório. Então, Valdo, sabe esse negócio da coisa do repuxo da coisa? Que você de tanto pensar, a coisa já começa a te puxar naquele... E aí os dias começam a ser matemáticos, as semanas, de tanto esforço que você fez, a coisa te puxa... Eu já falei várias coisas de matemática, você já viu, né? Tem vários verbetes falando disso.
Agora, falando da pensenidade, eu estava lendo outro dia alguma coisa sobre pensenidade, que o processo de pensar ele é reticulado, ele não é linear. E o senhor usa a expressão retilinearidade, que eu acho que dá mais ênfase a essa coisa de movimento. Do reto. Então, mas, movimentação consecutiva. mas o pensamento mesmo Aqui, é reticulado. movimentação consecutiva, não é regressiva. Isso também é muito importante pensar. Mas o pensamento ele é reticulado. Então, quando você fala em retilinearidade, é para a gente não se perder nessa malha, né? Mas olha, o processo é a retidão. A retidão aí entra a cosmoética, a lucidez, a evolução, a mental somaticidade, o discernimento. Tudo é retilíneo. Agora, eu falo sobre vida cosmolínea. Tem verbete meu falando sobre isso. E outra coisa, tem lugar aí, eu não sei se você já viu, eu falo na matematicologia, que essa é que começa com a matemática aplicada à teática. Então, outra coisa que eu acho também que contrapõe essa coisa, contrapõe não, mas assim, é difícil de pensar, é a cosmovisão, porque a cosmovisão é espalhado, né? E a ela é espalhada até um certo ponto. Calma. Só para te chatear. Você é um astrônomo. Você pegou um telescópio potentíssimo. Você foca aí no determinado planeta. Você vai ver um pedaço só. No entanto, é a cosvisão. Você está com a astronomia. Entendeu? Mas o seu foco, ele é pequeno. Vê se me entende. Hoje, lá na informática dele, eles corretalham tudo. É o law and order. Crossing Jordan. Não, pega aí para mim. Olha a placa do carro. Então aquele negócio pequenininho fica enorme lá dentro. Você está entendendo? Então, essa pontualização, ou atomização, ou a microscopia nanotecnológica feita no telescópio é que interessa. Por exemplo, o telescópio, vocês vê uma opção de coisa grandona, a distância não resolve. Tem que ver o pouquinho, o pedacinho. É aquele, vamos dizer, detalhe do cenário, a nuance do que interessa. Então, o nó górdio, ele sempre é pequeno. É o problema. Entende? Que é o que interessa para a gente. Até porque, professor, quanto a gente consegue chegar no conceito mais exato, mais próximo, a visão também aumenta. A cosmovisão, ela vai aumentando à medida que você consegue detalhar aqui, aquilo vai aumentando. Agora, tem uma outra relação coisa direta. Na hora que você começa a ver o seu megafoco mais detalhe, as suas definições enriquecem. Isso. Você vai querer colocar ideias adventícias nas suas definições. Você está entendendo ou não? É daí também que surge a criptografia. Porque uma pessoa ela só consegue fazer a definição adequada se ela tem uma visão mais ampla daquele assunto. Se o assunto é pequeno, a definição dela, ou ela é incongruente, ou ela é dispersa, ou ela é pequena. Por isso que é importante o processo. Vamos dar uma examinada nessa aqui. A vida matemática, a existência humana da pessoa lúcida. Pronto, já está mexendo então com a consciência. Organizada pouco a pouco, de maneira técnica, a partir do amplo conjunto de hábitos sadios e rotinas úteis. Consciência lúcida. Agora, factíveis, quer dizer, teática, a fim de atender às exigências naturais da execução da PROEX, que é a base de tudo. Matematicamente, nós estamos falando aqui com as 5 coisas mais importantes da vida da pessoa. Dentro de uma definição simples. E está claro, qualquer um que vê aqui não tem dúvida da lucidez ou da limpidez da ideia que está querendo expor aqui. Então isso é muito importante, entendeu? E é daí também que a pessoa tem condições de entrelinhar, né? Porque aquilo vai ficando mais exato e é possível agora, encaixar aí é que conceitos entra específicos. Itemização. Tá certo? Vamos esperar que nós vamos chegar lá. Qualquer dia a gente chega aí, que já tem estudo já pronto. Dado que foi falado agora de cosmovisão,
ele tem muito a ver com a omnicompatibilização, né? É o quê? Omnicompatibilização, isso que foi falado da cosmovisão, porque é sempre um foco ali em detalhes, focar em detalhes. Tudo tem que bater corretamente, tem que ser compatível. Tudo, não pode ter contradição. Agora, aquilo é o meu desafio da pessoa nova, quando chega aqui, que ela é da eletronáutica. Eu viro para ela e falo assim, olha aqui, tá aqui, eu dou um desses meus livros para ela, assim, vê o que é que tem de incoerente nisso. Se você achar, eu te dou um doce. Venha debater comigo. Eu te pago para você ver as incoerências que tem. Veja se tem princípio, meio e fim. Todo mundo que chega aqui, eu falo isso. Meu desafio para eles é isso, porque com isso a pessoa vai estudar para ver o que tem. Para facilitar a vida matemática, o senhor recomendaria compor uma planilha, um cronograma do cotidiano e nos forçar a seguir esse roteiro sem estresse, porém com vontade inquebrantável? Sim, isso é o mínimo. Para começar, isso é bom. Qualquer coisa você traz aqui para mim que eu vou acrescentar algumas coisas para você. Puxar mais a orelha. No domingo acordei com o telefone e levantei rapidamente para atender. Senti tontura, enjoo e voltei a deitar com a cabeça deitada no travesseiro, ficar normal. Só consegui levantar 4 horas mais tarde, passando bem o resto do dia. No dia seguinte ainda tive um pouco de tontura passageira. Poderia ter sido uma descoincidência? Sou tenepsista em fase inicial, 5 meses. Estou me recuperando de cirurgia de retirada de vesícula feita há 1 mês. Não. O que aconteceu com você aí pode ter sido um mau jeito no travesseiro. Nesse caso assim, do jeito que ela está contando aqui, mas é mau jeito no travesseiro. Deitou de lado. É isso que dá, às vezes, torcicolo na pessoa, e isso pode dar tonteira. E outra coisa, né? Se ela estava sentindo bem na hora que deitava, o processo orto, na hora que vai ficando em pé, a situação piora, porque isso pode ter afetado o processo da cóclea, que é isso que dá labirintite, o negócio todo. Então aqui é preciso de ver se não é um processo de travesseiro. Primeira coisa é o seguinte, se o travesseiro é um só, você usou o travesseiro, são 2 travesseiros, travesseiro alto, travesseiro baixo, é travesseiro duro, travesseiro mole. Usar travesseiro muito duro dá essas coisas na cabeça da pessoa. Observa se o seu travesseiro é um pouco denso, mais fechado. Isso aí não é bom. No verbete abordagem bioenergética está descrito que o dedo médio da mão esquerda pode auxiliar na discriminação das energias do cardio-chakra. Nesse caso, o dedo está atuando como uma espécie de sonda, como instrumento aspersor e aspirador de energias? É esta a relação? Não, não é só isso, não. O problema é o seguinte, que na hora que você pega aqui, ó, a tendência é vir por essa parte, chega mais rápido ao processo do coração, a parte do cardio-chakra. Como essas pessoas, a maioria delas são jejunas, estão começando agora, elas têm muito processo de emoção. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o cardio. Ver como é que está. Se você joga energia, vai afetar diretamente o corpo dela, mas através do cardio-chakra, você vai mexer onde dói, é no busilis, no lócus menor resistência dela. Entendeu como é que é? Então, a técnica é essa, por isso que é que eu explico lá, que é o dedo médio da mão esquerda, que é esse aqui, ó, médio. Tem lógica, olha a lógica do que eu estou falando. Eu acho que eu expliquei bem aí, né? Acho que está bem claro. O caso é isso. Agora, a maioria das pessoas que são casca grossa não sente nada nem nas mãos. Às vezes tem uns que começam a sentir nos dedos, a energia, alguma coisa diferente. Então, a gente tem que começar a fazer isso. Você já viu, né, que eu pego a pessoa e falo assim, estende sua mão. Aí eu começo, põe a minha mão junto. E aquilo a gente põe mata mosquito com a bomba atômica ali. Se ela sentir, pelo menos no início, já está começando a desasnar. Você está entendendo? Se ela não sentir nada, desista. Outra coisa, você pega e faz isso com a pessoa aqui. Tem 10 pessoas juntas, todo mundo sentiu energia. Ela não sentiu nem na mão que a gente está deixando. Então dá um desamo, dá uma pena. Você está entendendo como é que é? Porque todo mundo viu, todo mundo sentiu. Assim, então, é que a pessoa
casca é grossa. Casca é grossa. Não tem jeito, isso aí mostra como é que é a pessoa. Agora, vocês pensam, eu fiz essa experiência aonde eu andei, um monte de país por aí afora, tudo quanto é lado. Então eu testava primeiro quem era bom, que sentia as energias, que estava ali com alguma reação positiva do assunto. Então com esse servia de teste e deixava perto. Então aí eu ia fazendo. Chegava num ponto que não tinha jeito. Tinha um grupo ali como teste, entende como é que é? É o aço de teste. Você mostra na hora o processo da energia, não tem jeito. Agora, a pessoa se sente diferente dos outros. Mas por que é que todo mundo sentiu e eu não? Por exemplo, você vê, há um bloqueio. Energia é uma coisa aparentemente simples, mas não é. Tem complexidade, isso está sem sério. Quem é que está agora com o microfone? Tem alguém? Tem ninguém? Não, eu achei legal a Fafá falar também aí, porque outra coisa que está vindo na cabeça aqui é... Fala com esse negócio assim para ele escutar. Melhorou? Tá bom? Então, porque... Vou voltar um pouco aqui. Como aquele negócio do computador, né? O computador, como não tem interpretação, o raciocínio por si só, segue só a arquitetura de máquina e a lógica de quem programou, de quem idealizou. Você tem que ser totalmente fechado na lógica, sem erro, sem nada, para a coisa funcionar. Lógico, veja, eles já não exploraram muitos vocês, porque eles têm pena de vocês, quem fez o computador. Só mexe em 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. É o bicho mais burro. Eu mexo com decalhões. É o bicho mais burro que tem. Onde é que fica a cibernética ali? Foi para o espaço. Então a gente tem que fazer um esforço danado, porque sendo um bicho tão burro assim, mas que trabalha pela gente, para poder passar. Puxa tudo. Então a gente tem que passar. Agora, computador, ou vamos dizer, os cibernautas são todos do rickshaw. São de quê? Rickshaw. Não sei o que é isso, desculpa a ignorância. Burro de carga. O computador. A gente não. A gente está em cima do burro. Pelo menos está na carroça. Né? Mas, Valdo, então. A Adriana também conhece. Era. Mas o que eu ia falar é o seguinte, que o negócio legal, porque a gente, na parte de sistemas, né, a gente define a coisa em camadas, né? E as camadas mais próximas do ser humano, da consciência, são de arquitetura, de sistemas, de dados, etc. Né? E as mais internas, que são as mais próximas da máquina, da linguagem de máquina, são aplicadas em matemática. Mesmo matemática. Não é isso. Muito cuidado, tem um arquiteto ali, e ela isso também. Que eu tô falando. Foi legal. Se começar a mexer, eles se dão um banho de loja aí. Não, mas não tem arquitetura civil. O Herbert é terrível. Então, eu sei que a matéria de coisa séria. A gente trabalha junto. Pois é. Em arquitetura civil, ela que está trabalhando para mim. Mas em informática existe também arquitetura de dados. Não existe. Nós abençoamos vocês e batemos pau. É o máximo. Se não fosse a informática, eu não teria isso aqui. Não é só, eu não estou falando só por isso, não. Estou dizendo porque tem muita semelhança disso com o negócio da consciência na vida matemática. Porque todos esses níveis de lógica puxam a gente, fazem o caminho contrário. De tanto você aplicar, isso te puxa de volta. E eu acho importante isso. Agora, hoje, todo mundo é ciberneticista. Querendo ou não. O que é pena é que são muito superficiais ainda. Precisa aprofundar mais. A gente usa mesmo para besteira, mas tendo consciência do que está acontecendo é melhor. Aumentando. Voltar na volta Penates, né? A base disso é a forma holopensênica da pessoa voltar e vai acessar essa forma, e desse retrocesso a pessoa volta a Penates, no fim da vida. Qual que seria a base disso? Dela é quase sempre quando ocorre. Isso que é um fracasso. É porque eu conheço caso próximo assim. A pessoa que está caminhando, que saiu lá da nascente dela, da origem dela, da terra natal, ela está sempre para mais. Ela não vai voltar. Se ela volta, ela vai para abençoar quem está atrás, fazer assistência temporariamente. Mas não vou voltar para
vamos dizer, estabelecer o domicílio final da vida dela ali. Porque, não, porque o caso que eu conheço, a pessoa saiu com 12 anos de idade e a vida inteira teve a ideia fixa de voltar. E acabou voltando. Essa é porque nunca saiu de lá. Nunca saiu. Geralmente essas pessoas, se você for falar, ela vai falar assim, meu melhor período da minha vida foi a minha infância. No entanto, é o pior. Sim. A maior abordagem errada que existe é essa. Isso tudo tem. Agora, eu já falei aqui para vocês que eu estava no Rio, quando 2 colegas meus de infância, amigos de infância, trabalhavam na Fundação Getúlio Vargas e mexia com o processo justamente economia, matemática, essa coisa. Os 2 falaram que eu voltar para a minha terra, que é a minha terra, a terra deles, a Monte Carmelo. Aí eu falei assim, vai ser difícil vocês se situarem lá, hein? Olha bem o que vai. Os 2 voltaram. Na ocasião, me disseram que um conseguiu ficar, o outro não. Entende? Então quer dizer que um era mais avançado que o outro, evoluiu mais. Então não tem jeito, há um problema aí, é o seguinte, se a pessoa voltar para sossegar, quer dizer, esperar a cremação, é uma coisa. Então ela já está doente mesmo, isso é outra coisa. Agora, se ela vai voltar, sendo que ela está boa, útil, válida, ela não está com invalidez, é errado. Agora, veja bem, eu pego vocês aí, que estão aí com 40, 50 anos, e mando todo mundo para a infância de novo. Está certo. Você entendeu o que quer dizer isso? O retorno à infância. Agora, o pior período da nossa vida é a infância. Por mais rosado, literário, bonito, fulgurante, entende? Idealístico que tem a sua infância. Ela é muito pobre. E olha, a minha infância foi até bem útil. Eu tive uma infância rica, não posso falar as coisas todas que eu fiz. Começa a entregar marmita aos 5. Começa a ter retrocognição aos 3. Começa a fazer a minha biblioteca aos 9. Começa a ler sem parar dos 4 para os 5 anos. Quer dizer, escrever sem parar. Quer dizer, foi uma vida. Outra coisa, tive preceptor entre os 10 e os 11 anos para os 12. Quer dizer, 2 anos. Uma vida para o interior pode ser. A maioria, às vezes, não tem nada disso. Professor, como é que a gente desenvolve a teática parapsíquica interitemizada? Ou seja, detalhar isso. Como é que a gente faz isso com a energia? Além das dinâmicas, do processo das dinâmicas e do estudo. Onde é que a gente tem que focar? Olha aqui, a sua consciência, ela se manifesta em tudo. Toda vez que você faz um pensene, você está se manifestando com a consciência. Se a sua consciência é multidimensional, você pode ter o chamado mega pensene ou para pensene em qualquer coisa que você faça. Raciocina por aí. Então, o parapsiquismo ele pode funcionar com você em todo minuto que você tem na vida humana. Depende de você. Você está entendendo o processo do parapensene? Agora, comigo, isso é o tempo todo. Por isso que eu capto essa porção de coisas, vejo os detalhes, certas coisas que normal a pessoa não vê. Mas agora, com isso também, eu olho muito os detalhes da minha vida. Examino tudo, a situação, a casa, o banheiro, meu quarto, o criado mudo, entende? A estante dos meus livros, minha leitura, tudo tem de detalhes, aquilo ali, tudo é encaminhado. E outra coisa, isso nunca está parado. Tudo meu se movimenta. Há uma dinâmica em tudo que eu faço. Entendeu como é que é? Por exemplo, eu estava com dezenas de livros para ler. Hoje, eu estou com um. Todos os outros eu já engoli. Tudo anotado, tudo aquilo que interessava, tudo já foi feito. Isso foi agora, nesse último mês. Eu mesmo sei como é que eu li tantos livros assim, nem li como é que é, mas está tudo anotado. Eu depois quero ver, chego lá, estou vendo, não, eu li, está aqui, está anotado. Então o problema é essa dinâmica, isso aí que não pode parar, entendeu como é que é? Sovaldo, sobre essa questão do parapsiquismo contínuo, né? Como é que é?
sobre o parapsiquismo contínuo. Eu tenho Sim. uma curiosidade, e assim, obviamente por inexperiência, por exemplo, a gente está trabalhando, escrevendo, ou lendo, ou pesquisando. Você está imerso num holopensene específico. Aí vem aquele pensamento insistente sobre uma outra pessoa. Dá a impressão de que está havendo uma evocação de uma outra pessoa, porque você não estava... qual que seria o procedimento melhor, ou isso não tem como evitar, ou o que é que está errado? Não, isso aí faz parte do serviço. Agora, a coisa toda sua é você organizar e disciplinar o que você pensa a respeito disso. Se aquela evocação vale a pena ou não. Você sabe que eu, às vezes, tenho um processo desse, eu anoto no papel e deixo de lado. O nome da pessoa. Só para eu ver o que é que vai acontecer. Anota e tira isso da sua cabeça. Entende? Que conforme aquele momento evolutivo, vale a pena a gente anotar, porque foi um momento muito significativo para aquela personalidade e o que você estava fazendo. A inter-relação era muito grande. Isso às vezes é bom guardar. Porque às vezes você está tendo uma mensagem que você não decodificou direito. Você jogou fora. Então, na hora que você não pode mexer naquilo, que você está ocupado com outro pensamento, ou se você não interpretou bem, não está com condições, você não está para aquilo, not in the mood, você está entendendo? Não há uma predisposição, motivação sua para aquilo. Anota e deixa. Isso aí que é importante. A anotação é muito boa nisso. E outra coisa, não sobrecarrega a sua memória. Você tira o corpo fora. Isso é importante. Agora, esse processo vamos dizer assim, de estar estudando, ou escrevendo, enfim. O processo é pesquisa. Pois é. Usa a palavra pesquisa. Tá bom, pesquisa. Você é uma galinha ciscadeira para o resto da eternidade. Acabou. Pensa nisso que você vai melhorar. Galinha ciscadeira, ou ciscadora, ou que cisca. Pois é, mas de um ciscador profissional como o senhor. O que Mas eu sou galo. O galo tem as pernas, ele tem a pata maior, né? Ele tem um negócio tanto cisca mais que a galinha. Esse tipo de intrusão, vamos dizer assim, nem sei se é negativa, ele é comum, ocorre, ou isso é por inexperiência? Não é a intrusão que você está falando, é o exopensene. O exopensene sempre tem. Sempre tem. Agora, eu já sei classificar tudo isso, as categorias, a taxologia do processo. Eu categorizo cada coisa dessa, entende? Às vezes, por exemplo, eu noto que está começando a mexer num determinado ponto da minha memória, escondida, absconsa. Essa eu anoto. Se eu não decidir ali na hora, eu anoto o que foi. Às vezes não é uma pessoa, não é um nome, é um local, é um tema, é uma palavra. Palavra é um negócio seríssimo. Por exemplo, esses dias eu fui mexer nesse processo aí, esse verbete lá, nós fizemos agora da espetacularização. Você está entendendo? A espetacularidade. E tudo isso. Eu, quando vi, aquilo me chamou a atenção, aquilo entrou com outra energia na minha cabeça. Eu falei assim, isso aí é das coisas que eu tenho lá guardado para estudar. Aí eu falei assim, não, está na hora. Então, anotei ali de lado. Terminei o meu serviço, peguei aquilo, já escrevi um verbete sobre isso aí. Está entendendo? Que é um negócio sério esse. Você viu que é sério, né? Agora, veja, você notou que essa aí é uma palavra também que não tem lá no WhatsApp. Você vai mandar na lista? Então vai. Então tá certo. Isso aí eu queria te falar. Essa não tem lá. Agora, eu tenho tudo das minhas coisas lá guardadas. Então, essa aí caiu. Tem gente que usa isso em livro também, viu? Pois é, tem livro, tem coisa assim mais séria. Professor, por que o tema é neutro e não é homeostático? Esse aqui de hoje?
Ele é neutro porque nunca a gente sabe o que a pessoa está fazendo com a matemática dela, sabe? Não tem matemático mal intencionado? Pois é, os judeus fazem uma matemática econômica para pegar dinheiro do povo quando o judeu é agiota. É um processo matemático, é uma vida matemática que ele tem. Não, fez esse negócio, tem que dar tanto desconto, é tanto, o lucro tem que ser esse, isso aí tem que ser batata. Então é uma coisa neutra. Por exemplo, uma porção de capitalista que eu vi com muito dinheiro, esse que a gente chama de bilionário, muitos deles tinham tudo matemático. Agora, eu encontrava também com amigos meus que ajudavam muita gente, que fazia tudo na aritmética. Sabe aquele meu amigo que eu falo, está no oral, vamos pegar o itineral. Esse era o jeito dele falar. Agora, ele tinha um papel desse que ele anotava todas as contas aritméticas dele naquilo ali para fazer os negócios dele. Mas era um jeito, é o único jeito que ele tinha, ele estava certo e ele era correto, e ele ajudava muita gente. No entanto, ele não era matemático totalmente, ele era um aritmético, entende? Mas funcionava. Professor, o fato da pessoa ter uma vida matemática não garante que ela se livre da dispersão. Não, vamos falar franco agora para você. A baratosfera tem uma boa coorte de matemática. E o nazismo, de certo modo, tinha um nível de matemática avançado. Veja bem, a baratosfera tem uma coorte, quer dizer, tem legiões de matemática lá dentro. Que errar é errado, que fizeram errado. Usar é errado a matemática. Portanto, isso aqui tem que ser neutro mesmo. Senão teria que colocar no sinônimo de vida cosmoética, que não é sinônimo de vida matemática. Mas agora, o processo aí, o Código Pessoal de Cosmoética, CPC, está aqui, a pessoa. Olha bem. As teorias da matematicologia aplicada às vivências intrafísicas. Isso aí é que é na teoriologia do verbete. Só isso aí já deu resumo de tudo. É a matematicologia. E a pessoa também pode fazer uma divinização da matemática, né? Criar a matemática uma outra coisa que você interpretar, Cláudio, a coisa. Olha qual a especialidade. É holomaturologia, não é matematicologia. Não, essa seria a segunda pergunta. Não seria experimentologia, melhor especialidade? Não, seria matematicologia, mas eu não quis colocar. A matematicologia não significa que a pessoa tenha maturidade. Você está entendendo? Isso explica tudo, dá o resumo de tudo que eu estou te falando. Onde ficaria a experimentologia nesse verbete? Hein? Onde ficaria a experimentologia nesse verbete? A experimentologia é a própria vida. Então, o processo tudo tem aí. Aqui, ó. A segunda está intrafisicologia. A quarta é experimentologia. Está lá na interdisciplinologia. Mas, o primeiro que vem depois da holomaturologia é interfisicologia. Esse que é o mais correto. Que é a vida humana. É a experimentologia nesta dimensão. É a primeira que você tem que mexer. Uma outra coisa, eu estou falando aqui, é da consim lúcida. Não é da consim, vamos dizer, pré-serenona, não. É a lúcida. Tem um amigo que diz mexer com as energias e estudar conscienciologia há muitos anos. Mas ele se veste sempre de preto e diz que é para não ser percebido. Está danado, hein? Ainda estou iniciando o conhecimento da conscienciologia e mobilização de energia. E não me parece muito normal esse hábito. Estou errada? Não, você está certíssima. Seu amigo está precisando de você esclarecê-lo melhor. Ajude ele, tá certo? Ele deve ter visto muito o filme lá do Clube dos Homens de Preto. Não é isso? É os Homens de Preto. Deve ser isso. Qual a melhor maneira para pesquisar diversos tipos de união entre países, pessoas e economia diferentes ao modo da União Europeia? Viajando até os locais de vez em quando ou morando lá, quais os parâmetros e pré-requisitos para avaliar cada caso? Olha, a primeira coisa é o seguinte, você tem que ver aqui no Mercosul. Isso aqui é um segundo ponto. Outro é ver o Oriente, com os processos do BRIC, etc., tal, com a China,
Índia, etc. Tal. Isso aí teria que ver, para a pessoa ter uma ideia. Agora, a coisa mais séria é isso não. Seria bom você estudar alguma coisa de para-direito, para-diplomacia e uma coisa seríssima dentro da história. Direito internacional, desde já. Isso aí pode te dar uma ideia bem ampla do processo. Porque o problema, antes de mais nada, é direito internacional. O direito internacional é a base do processo da diplomacia. É onde a gente tem que estudar mais para chegar nisso. Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Como é que é? Aonde nós estamos? Professor, já que o senhor trouxe a espetacularização, ela está relacionada com o verbete de hoje? Qual seria o foco dela? Já que o senhor trouxe, que o senhor trabalhou nesse último verbete, que o senhor trouxe agora para a Adri. Esse aí que eu estava falando aqui, a omnicompartimentalização. Não, esse outro da... Não, esse outro já foi. Esse outro, um dia desse, eu toquei no assunto aqui, né? Olha, eu falei aqui rapidinho. Da espetacularização? Agora, esse aí é o da espetacularização. Sim. Está entendendo? Uhum. A espetacularização, ela não tem nem no WISE. No entanto, é uma das coisas mais usadas por aí afora. Tudo quanto é área atualmente, eles usam. Lá no verbete, eu arranjei 10 áreas diferentes da espetacularização. E outra coisa, o que tem na internet, tem coisa muito profunda na internet a respeito do assunto. Muito sério. Um daqueles artigos lá que você mandou para mim, eu li com calma, direitinho. Muito sério o homem está falando lá, dentro das áreas todas, que é justamente o meu pensamento. Muito bom. A espetacularização, ela é mais comum do que a gente pensa. Você pode dar um exemplo? Você pode dar um exemplo? Que é que você não... Eu queria um exemplo dessa relação, desse verbete com... Por exemplo, tudo que é de futebol, tudo que é da esporte, tudo que diz respeito à Olimpíada, tudo que diz respeito, por exemplo, aos happenings, tudo que diz respeito a processo, por exemplo, público, numa praça pública, na praia do Rio, tudo é espetacularização. O Hitler, que fazia aquela, entende, espetacularização de colocar aí 1 milhão de soldados na frente de todo mundo, só para criar problema, tá? O povo ficar com medo, intimidar. Isso tudo entende, espetacularização. Agora, tem muitas áreas, todo lado tem isso, entende? É coisa séria. Nós aqui, nunca usamos espetacularização para nada, mas a gente dá assim uma de vez em quando. Por exemplo, a hora que a gente colocou tudo amarelo com a cúpula aqui, está dentro do assunto. A hora que nós vamos fazer o pórtico para a entrada, também está dentro do assunto. Agora, a maior espetacularização nossa é essa ideia de construir a mega holoteca. E outra coisa, com a planta do Niemeyer. Isso é espetacularização. Às vezes isso vai atuar, então, como uma impactoterapia por si só. Agora, a espetacularização, ela tem mais aspecto negativo do que positivo. Entende? Isso é... Agora, o que eu trabalho lá com ela é para chamar a atenção de um lado e de outro. De propósito. Mostrando como é que é isso. Agora, eu estabeleço uma série. Vocês têm uma ideia, lá na fatologia tem 24 linhas. Só falando sobre esse assunto. É coisa séria. Então, isso aí, para mim, eu considero importante. E para vocês também é. Agora, olha, a espetacularização que eu estou usando sobre vários aspectos é uma palavra comprida. É a chamada sesc-pedagem. Essa outra também é a omnicompartimentalização. Ela tem 10 sílabas. Você está entendendo? É sesc-pedal. Agora, o que é interessante nessas palavras longas, que o povo não entende, ela só resume tudo que você está falando. Se a pessoa entender, o problema é que as pessoas têm dificuldade de ler a palavra grande. Só alemão está acostumado com isso, mas brasileiro não está. Né? Alemão lê tudo quanto é palavra grandona, né? A palavra começa aqui e vai acabar no centro da cidade. Entende? É um negócio. Não é fácil.
Mas você então está entendendo aí a situação até aí? Agora, ontem o senhor, não sei se tem alguma outra pergunta, ontem o senhor mencionou o índice, foi índice multidimensional, né, Adri? Que a gente Foi. tava... Eu estava querendo encontrar aquela palavra do I no índice. Ainda não vê, porque isso aqui é velho, não, é a gente antigo. fez aquela relação, né? Indício multidimensional. Pois é, Okay. quer ser nova. O senhor vai trazer junto com os novos verbetes, então, para nós? Você está pedindo, é isso? Mais ou menos, de uma certa forma. Vamos ver se está lá no meio da turma, porque o meu depende de... Eu acho que ainda não está, não. Esse é muito novo. Esses todos que eu estou falando ainda vão demorar. A próxima leva vai ser diferente. E já tem uma leva que já estão lá grampeando. Porque eles estão muito vinculados Hoje entre nós si. temos poucos verbetes aí, já está no fim, né? Já está 7 só. O tempo aqui urge, em 3 semanas muda tudo. São 20 dias. Todo dia tem um. Quando eu vejo o negócio, já acabou tudo. Entendeu como é que é? Tem que pegar lá de novo, é o jeito. O que é bom é que eu tenho 150 na frente, né? Então isso me dá uma folga. Eu estava perdido. Está em revisão, pois é. Mas fala. Exemplologia, na exemplologia, Sim. o senhor coloca a INVEX e a RESEX. É assim, ó, a INVEX, nessa vida intrafísica, ainda não tem tanta experiência quanto o reciclante, mas isso não importa muito na vida matemática, ou importa por causa da paragenética, da aula memória. Entendeu? Minha pergunta está meio bagunçada. Não, assim, mas... vamos ler primeiro. Vida matemática integral. A da consciência homem-mulher, organizada desde a mocidade física por meio da técnica da inversão existencial. Essa é integral. Melhor do que isso não tem jeito. Essa é a melhor. É aquela que vem com tudo. Tá? Como é que é? Agora vem a vida matemática parcial. A da consciência homem-mulher, organizada a partir da meia-idade por meio da reciclagem existencial, que é a RESEX. Você entrou em qual? Claro que foi na RESEX, né, professor? Na RESEX, então tá. Vai depender de você de recuperar o processo ou não. Como é que é? Não quer dizer nada. É que eu fiquei pensando na vida intrafísica, mas essa vida intrafísica, a experiência aqui não tem muito problema porque ela já traz da paragenética, né? Ela traz. Recuperação de coisas. Mas agora, se a pessoa se organiza e tem uma vida matemática desde a infância, é melhor, né? Olha meu caso, já pensou quantas homens super eu não usei e quanto aborrecimento eu cortei? Evitei? Pensa bem. Aos 14 anos eu já sabia o que eu queria. Tudo quanto é conversa tem em cima de mim. Vocês pensarem. Para me seduzir, entendeu? Para me comprar, para me envolver, para me desviar da história. Eu não. Não, eu já tenho uma ideia sobre isso, acabou. Então, tinha gente que falava assim, não, o Valdo é um velho. Eu era garoto, né? Eu chamava de... Não, ele é um velho. Ficava um danado da vida. Então, o povo da aventura. O que eu vejo é o seguinte, na minha condição, se eu fosse escolher, eu desejo ter as minhas próximas vidas sem nenhuma aventura. Vocês, tem gente aí que gosta da aventura até hoje. Eu desejaria ter uma vida sem aventura. Não quero ter surpresa, não quero ter aventura. Não precisa de me surpreender com nada. Quer dizer, nem a explosão do vulcão, porque eu vou perguntar a cor da nave. Quer dizer, não vai resolver nada. Então, nesse caso, a experiência é só aplicação da teoria, porque não é a experiência... Então, conclusão de tudo isso. Entendeu? A minha pergunta tem a ver com a experiência. Qual é a importância? A serenologia é uma pacificação. Eu estou caminhando para pacificar eu mesmo. Isso é o caminho da serenidade. Agora, isso, o povo vai olhar e falar, não, isso é o comedimento, isso é a auto-organização. Mas não é. Lá no fundo mesmo é o caminho para a serenidade. Todo mundo aqui está caminhando para isso. Primeira coisa é isso. Aí o cara fala, não, mas mostra a outra mão. Agora depois tira o pé, mostra o pé, né? Tira. Esse aqui é o negócio sério. Agora veja,
demora muito, né? Você olha que eu já distingo essas coisas todas, mas eu não vivo isso. Quando o senhor faz assim, olha, o senhor acha impossível uma pessoa estar tranquila por dentro e o corpo mais agitado? O senhor acha impossível? É um auto-engano? Não, eu não digo que não seja, porque eu não ponho a mão na cumbuca de nada. Mas veja, isso é a primeira coisa que você está perguntando. Isso é ilógico, é contraditório e burro. Se ela está calma dentro, por que ela não vai estar calma fora? Aqui. Pois é, isso que eu não sei. Por dentro não é o mais sério? É porque eu já te falei para o senhor, eu estou por dentro, eu me sinto super calma. Escuta, eu posso estar trabalhando aqui, ó, estou fazendo isso aqui sem parar. No entanto, eu não estou tremendo. Isso é outra coisa, mas é por dentro. Isso afeta o de fora. Agora, essa aparência de fora aqui é apenas aparência. Isso é o rótulo. Entende? A moldura. Isso é imagem. É aparência. Isso não resolve. Então o problema todo é íntimo, é do micro-universo consciencial da pessoa. Como é que vocês estão trabalhando com o seu micro-universo consciencial? Cadê o livro? Não, o micro-universo consciencial é que é um negócio sério. Por exemplo, hoje é terça-feira. A semana passada, por exemplo, como é que foi você? Teve algum dia que você ficou muito excitada por alguma coisa? Eu não estou falando que estava errado. Então, mas veja, teve uma excitação muito grande que abalou você, que fez você pensar naquilo assim muito tempo. Agora, qual foi o nível do abalo? Esse abalo é que precisa ser estudado. Entendeu? Comigo, se eu fosse mostrar para certas pessoas, para elas teria novidade toda hora. Para mim não tem novidade nenhuma. Entendeu? O domínio desses... Se eu pegar e mostrar minha correspondência só da TENEPS, uma pessoa ela vai ver tudo quanto é novidade, tudo quanto é tipo na hora. Para mim não tem novidade nenhuma. Quer dizer, eu sou uma árvore morta. É isso? A controvérsia. Professor, aqui, ó. Aqui em cima. Aqui é A. Mas isso não é porque o senhor já sabe, porque os amparadores também já trouxeram para o senhor, no caso da TENEPS? Não, tira os amparadores. É o Valdo com o Valdo. Eu não posso julgar para eles nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é minha. Sou eu que sei que é assim, acabou. Eu sei como é que são as coisas. Não, mas eu estou falando no caso das Então, não tem jeito de mudar muito, não. Quando muda, eu preciso ver. Um processo da minha saúde, por exemplo, vai me chamar a atenção. Eu vou olhar aquilo, paro com as coisas, eu vou olhar o que tem. Mas é raro. Quase sempre não tem nada assim. Então, abalo. Olha só a palavra que eu estou usando, abalo. Vê o que é que tem abalado você ultimamente. Tem alguma coisa? Eu estou analisando assim, em termos das minhas anotações, vamos dizer assim, os meus pensenes, né, padrão pensênico. Então, eu estou fazendo assim uma análise assim, de toda determinada pessoa, vamos supor lá mais chegado do meu grupo Karma. Então, em determinadas épocas, eu penso mais naquela situação. Aí eu começo a analisar, falo assim, olha, por que eu estou pensando demais nesse assunto? É porque eu não estou sabendo analisar o que está faltando, certo? Aí eu pego esse parâmetro e vou para o outro. Aí eu vejo assim, que com isso, eu fazendo isso aí, acabou, vamos dizer assim, determinado tipo de surpresa para mim, até com relação àquela consciência. Porque daí, vamos dizer assim, eu tenho mais um autoconhecimento com relação àquela consciência. Mas agora, a minha pergunta para você é o seguinte, você acha que os seus abalos têm diminuído nesses últimos anos? Sim, isso com certeza. Bom, isso é importante. Então o problema é de abalo. Quem é que está muito, né, embalado no embalo do abalo é que está com buraco, né? Está danado. De modo que as baladas de sábado à noite, não é isso? Entende? Tem uma opção de coisa nisso aí. Isso aí é que é problemático. O processo é inabalável. Agora, o nome mais sério do que abalável é imperturbável. É esse que eu gosto de usar mais. Agora, a imperturbabilidade, ela tem que ser cosmoética. Isso é que é a coisa mais séria.
Com isso, vocês acham, por exemplo, que eu sou assim, coração de gelo, ou não vibro com as coisas? Não. Agora, eu sei segurar a barra. É tanto que eu trouxe as tâmaras e não falei nada. Foi só na hora lá que vocês viram. Fiquei quietinho. Quer dizer, eu não tenho esse negócio. Eu sei julgar nas situações. Você entende o que quer dizer? Professor, aquelas tâmaras não eram processo retrocognitivo degustativo? Porque quando eu comi, eu senti processo... Agora, aquelas são do México. Me chamou a atenção. Mas são das boas. Eu tive uma vida, assim, em matéria de deserto, que tinha tâmara. Eu sei como é que é. Aí eu comecei a... morava debaixo da terra. A colocar essa hipótese. Eu lembro disso. Tinha um poço. Tinha uma opção de coisa nesse sentido. É a vida, né? Agora, hoje não. Hoje eu moro na Fitolab, ou seja, moro na casa de Tarzan. Então tem de tudo quanto é árvore, fruto, flor e folha. Está fazendo parte do serviço. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 13 votos online. Teremos os recados do Valdson, Journal of Conscientiology, e a Priscila pelo IPC. 7 verbetes para a eleição de hoje: inocência, meta optata, racionalidade rudimentar, resíduo mitológico, status momentosos, veracidade autoverificável e vida ecológica. Boa tarde, pessoal. Eu quero reforçar o que já foi dito pelo professor Valdo a respeito do Journal of Conscientiology número 42. Eu tenho uma pequena propaganda aqui, um outdoor ambulante. O nosso e-mail, brasil@iacworld, para todos os teletertulianos que estiverem interessados em adquirir o exemplar, por favor, entrem em contato com a gente. Ok? Um abraço, obrigado. Boa tarde a todos. O IPC está aqui para convidá-los à palestra pública gratuita no dia 30 de outubro, às 19h30, com o tema Humor instável em personalidades sensitivas, labilidade parapsíquica, com a professora Malu Balona. Vai ser no auditório da ACIF, aqui em Foz do Iguaçu, no centro de Foz do Iguaçu, na rua Padre Montoya, número 490. E o outro recado é com relação àqueles professores que têm interesse em fazer o ECP1 de professores aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 6 a 8 de novembro, com as professoras Valdirene Roya e Eliane Schiante. Maiores informações, não só para os tertulianos, mas para os teletertulianos, 2102-1448 ou 3028-0282. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Vida Ecológica, com 11 votos. Obrigada e boa tarde a todos.